Eu sei que você até já pensou em começar a investir, mas você não faz a mínima ideia por onde começar. Não sabe quais são os tipos de investimentos que nós temos, você não sabe como investir na prática, ou até mesmo você até conhece alguns investimentos, mas você não sabe como fazer uma boa carteira diversificada. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar alguns tipos de investimentos que nós temos e vou te dar um passo a passo de como você pode criar uma boa carteira de investimentos. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos desmistificar essa ideia de que investir é só para quem tem muito dinheiro, porque isso é a maior mentira que você já ouviu. E eu lhe digo isso porque hoje nós temos investimentos que você pode fazer a partir de R$10. E é isso mesmo que você ouviu, R$10. Isso aí é o preço de uma coxinha ali na esquina. Então você pode começar com muito pouco. Mas antes de nós começarmos efetivamente a falar sobre os tipos de investimento, é muito importante que você já tenha organizado a sua vida financeira. Ou seja, que você já tenha levantado todos os seus gastos e ganhos do mês e também feito a sua reserva de emergência. E isso é muito importante porque você precisa saber quanto por mês você vai conseguir investir e a sua reserva de emergência ela vai servir exatamente para te dar uma tranquilidade maior caso a sua carteira tenha uma queda momentânea, como por exemplo na renda variável. Porque imagine que você tenha toda a sua grana investida da reserva de emergência e aconteça algum imprevisto e que você precise retirar aquele dinheiro imediatamente. E imagine que aquele seu dinheiro ele tenha desvalorizado momentaneamente. Então você vai acabar tomando prejuízo. Então, se você tiver sua reserva de emergência, ela vai lhe proteger contra essas tomadas de decisões imediatas. Até porque se você não vender essa ação ou fundo imobiliário que desvalorizou, ele pode voltar a subir e você vai ficar no lucro normalmente. Então tá aí o poder da sua reserva de emergência. E aproveitando, uma boa reserva de emergência ela é composta por cerca de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Então, se você ainda não fez, tá na hora de fazer e faça antes de começar a investir. E agora que já tratamos sobre os preparativos para começar a investir, vamos efetivamente para os tipos de investimentos. Nós vamos começar pela renda fixa. Renda fixa, o que é? Onde vive? Do que se alimenta? A renda fixa ela é basicamente você emprestar dinheiro para alguém e receber um rendimento de volta. E dentro da categoria da renda fixa, nós temos alguns investimentos mais conhecidos, como por exemplo a poupança, o CDB e o Tesouro Direto. No caso do CDB, ele é o Certificado de Depósito Bancário, que basicamente você vai emprestar um dinheiro para alguma instituição financeira. Já no caso do Tesouro Direto, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo. E dentro desses investimentos, nós temos alguns títulos que são pré-fixados e outros pós-fixados. Nos pré-fixados, você já vai saber qual vai ser a rentabilidade do seu investimento. Por exemplo, o título pré-fixado vai te pagar 10% ao ano. Ou seja, se você investir R$1.000 nele, você vai ganhar R$100 de rendimento ao ano. Já nos títulos pós-fixado, essa rentabilidade ela não é tão previsível, porque esses títulos eles são atrelados ao IPCA, no caso é o índice da inflação, e a taxa-mãe Selic, que é a taxa-mãe da economia. Então, se um título pós-fixado atrelado à inflação, a rentabilidade ela pode variar a qualquer momento, porque ela vai acompanhar a inflação. Então, por exemplo, se a inflação subir, o seu título ele vai te pagar mais rendimentos. E já se a inflação descer, ele vai te pagar menos rendimentos. Isso também acontece aos títulos atrelados à Selic. Se ela subir, você ganha mais. Se ela cair, você ganha menos. Nós também temos outros investimentos na renda fixa, como, por exemplo, o LCI, a LCA, o CRI, o CRA e as debêntures. Mas esses que citamos anteriormente, eles são os mais conhecidos para quem está iniciando no mundo dos investimentos. Beleza. Agora que você já entendeu um pouco mais sobre a renda fixa, quando você deve utilizá-la na sua carteira? Você deve utilizar a renda fixa como uma forma de proteção patrimonial. Porque como a renda fixa é a categoria de investimentos mais seguras que nós temos, ela vai proteger o seu patrimônio caso aconteça grandes quedas no mercado. Então ela serve exatamente para diversificar e proteger a sua carteira. Já uma outra utilidade bastante importante da renda fixa é para guardar a sua reserva de emergência ou algum dinheiro que você já saiba que vai utilizar. Por exemplo, o dinheiro que você vai comprar a sua casa, o dinheiro que você vai fazer uma viagem, o dinheiro que você vai trocar de carro e etc. E o que é ideal que você coloque esse dinheiro é em algum lugar que tenha facilidade no resgate, como por exemplo no Tesouro Selic ou em algum CDB com liquidez diária. Porque se você investir algum título que deixe o seu dinheiro travado, caso você precise sacar, você não vai conseguir. Então basta você olhar se no CDB que você está analisando, ele tem lá escrito liquidez diária ou resgate diário. Lá também vai estar escrito a data de vencimento do título. Mas isso quer dizer que se você não retirar o dinheiro em nenhum momento, nessa data o seu dinheiro vai vencer e voltar para sua conta automaticamente. Agora que a gente já
explicou um pouco mais sobre renda fixa, agora vamos para a renda variável. A renda variável já é uma categoria de investimento onde se encontram as ações, os fundos imobiliários e os ETFs, por exemplo. E ela é uma categoria de investimento mais arriscada e que também possui um maior potencial de retorno quando comparada com a renda fixa. Ou seja, já que na renda fixa você investe para proteção patrimonial, na renda variável você vai investir para potencializar os retornos da sua carteira. Então, quando você compra uma ação de determinada empresa, você vai se tornar sócio daquela empresa e você pode receber os chamados dividendos, que nada mais são do que a participação nos lucros da empresa. Olha só que nem toda empresa ela paga bons dividendos, porque temos empresas que são focadas em dividendos e temos empresas que são focadas em crescimento. Mas espera aí, eu vou te explicar melhor. O Banco do Brasil, por exemplo, que é uma das ações da nossa bolsa brasileira, ele paga entre 40 a 45% do lucro que ele tem. E isso é o que chamamos de payout. Ou seja, se ele consegue ter 100 milhões de lucro, cerca de 40 a 45 milhões de reais serão repassados para os acionistas. E o restante ficará no caixa da empresa para que ela continue reinvestindo e crescendo. Já no caso da empresa WEG, que é uma fabricante de motores elétricos também da bolsa brasileira, ela não costuma pagar bons dividendos, porque o foco dela é pegar todo o lucro e reinvestir nela mesma para continuar crescendo. Mas aí você me diz, ô Gustavo, então não faz sentido nenhum eu investir em uma empresa de crescimento se eu não vou receber nada. E é aí que você se engana. Por quê? A depender da sua estratégia de investimentos, é muito importante você ter boas empresas pagadoras de dividendos e que no caso vai te gerar caixa, e também boas empresas de crescimento, porque quando essas empresas vão reinvestindo nela mesma e vão crescendo, as suas ações elas também vão valorizando juntos. Então, apesar de você não receber diretamente aqueles dividendos, você vai ter um aumento no seu patrimônio por meio da valorização das suas ações. Mas eu vou te explicar melhor. Vamos lá. Por exemplo, digamos que eu comprei 100 ações da empresa WEG a R$ 45 cada e eu gastei um total de R$ 4.500. Agora, digamos que a empresa cresce e cada ação agora está valendo R$ 50. Ou seja, eu investi R$ 4.500 e agora as minhas ações estarão valendo R$ 5.000. Então eu tive um ganho patrimonial de R$ 500. Então viu que a empresa crescendo, você como acionista também ganha com isso? E a depender da sua estratégia, é importante que você tenha os dois tipos de ações na sua carteira. Sejam boas pagadoras de dividendos e boas empresas de crescimento. Na minha carteira mesmo eu possuo esses dois tipos. Já os fundos imobiliários nós temos três tipos. Os fundos imobiliários de papéis, os fundos imobiliários de tijolos e os fundos híbridos. Os fundos de papéis são fundos que investem em títulos imobiliários. Ou seja, eles emprestam dinheiro a alguém para esse alguém investir no setor imobiliário, por exemplo. E eles recebem os juros desses empréstimos e repassam para os cotistas. Já no caso dos fundos de tijolos, eles investem diretamente nos imóveis físicos, como por exemplo em shoppings, em galpões logísticos, que são aqueles galpões em que as empresas guardam seus produtos. Tem também as lajes corporativas, que são mais para escritórios, consultórios, etc. E também temos os fundos imobiliários que investem nos ramos residenciais, por exemplo. Então, dessa forma, através dos fundos de tijolos, você consegue investir em imóveis sem ter a dor de cabeça com reforma, inquilino chato, procurar locatário e etc. Agora, uma coisa muito importante é que os proventos que os cotistas recebem dos fundos imobiliários, eles são isentos do imposto de renda. Então isso é muito bom para o crescimento do seu patrimônio. E por fim, temos os fundos híbridos, que basicamente é um fundo que possui tanto imóveis físicos quanto títulos imobiliários. E agora que você já aprendeu sobre renda fixa, ações e fundos imobiliários, vamos entender um pouco sobre os ETFs. De forma simplificada, um ETF ele é um replicador de índices. Tá, Gustavo, agora eu não entendi nada. Mas espera aí que eu vou te explicar melhor. Na Bolsa Brasileira, nós temos mais de 400 empresas listadas. E para você conseguir ver o desempenho da bolsa, se ela está crescendo, se ela está caindo, foi criado o índice Ibovespa, e que é ele que vai conseguir mostrar o desempenho das maiores empresas da nossa bolsa. Então, quando você investe em um ETF chamado BOVA11, você está investindo indiretamente em todas as empresas que compõem o índice Ibovespa. Ou seja, se o Ibovespa ele subir 3%, o valor que você investiu no ETF BOVA11 também vai subir 3%. E existem diversos ETFs disponíveis atualmente, como por exemplo o Small 11, que replica índices das Small Caps, que no caso são as empresas de menor capitalização. Existe também o ETF IVVB11, que no caso ele replica o índice da S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Enfim, você já conseguiu entender um pouco da ideia. E o detalhe muito importante é que quando você investe em um ETF, você está comprando todas as empresas que compõem o índice. E lá você vai ter boas
boas empresas com bons lucros e você também vai ter empresas ruins que estão em queda. Então existe esse adendo. E quando você aprender mais como analisar uma ação e a sua estratégia de investimentos, o ideal é que você compre as melhores ações de acordo com as suas análises, porque aí você só vai estar comprando ação top e deixando as ruins de lado. E agora nós vamos para os famosos BDRs. Gustavo, meu Deus do céu, quanto tipo de investimento é esse? Pois é, meu filho, nós temos investimento para todo tipo que é gosto. Mas não se assuste não, você não precisa entender todos, nem muito menos investir em todos. Comece devagarinho e com o tempo você vai aprendendo, pegando as manhas e diversificando. O importante é que você comece. Mas vamos lá. Você sabe que nos Estados Unidos nós temos grandes empresas como, por exemplo, a Apple, a Amazon, a Microsoft, a Tesla, enfim. E para você conseguir investir nesse tipo de ação estrangeira, você pode fazer de duas principais formas. Ou você envia dinheiro para uma corretora estrangeira e investe por ela, ou você pode comprar os famosos BDRs, que basicamente é você conseguir investir em empresas americanas através da nossa Bolsa de Valores brasileira. Nesse caso, você não vai estar comprando diretamente as ações da empresa, mas você vai estar comprando um certificado lastreado na ação. Ou seja, se você comprou um BDR da Apple e ela valorizar 5%, o seu dinheiro investido no BDR também vai valorizar os 5%. Então, basicamente, é uma forma de facilitar o investimento em empresas estrangeiras. E por fim, e não menos importante, nós temos as criptomoedas, que são os ativos digitais, que é por onde a gente encontra, por exemplo, o Bitcoin. E nessa classe de ativos, você precisa ter muito cuidado, porque ela é a classe mais volátil de todas. Então, não coloque uma porcentagem muito grande da sua carteira, porque enquanto uma ação varia mais ou menos 2% ao dia, o Bitcoin ele pode variar 10, 15, 20% no dia. Então, se você colocar uma parcela muito grande do seu patrimônio, você vai perder os cabelos de tanto desespero, caso não saiba o que você está fazendo, óbvio. Ah, Gustavo, mas eu vi fulano que colocou 100% do patrimônio dele em criptomoedas, no caso do Bitcoin, Ethereum, Solana, por exemplo. Tá, mas fulano é fulano. Ou ele sabe muito bem o que ele está fazendo, porque é um especialista em cripto, ou ele não sabe o que está fazendo e vai se arrepender. Mas como suponho que você não é um especialista em criptomoedas, eu não aconselho que você coloque uma parcela muito grande. Claro que se você diversificar de forma equilibrada e consistente, pode ser que as criptomoedas potencializem o retorno da sua carteira. Porque se você olhar o Bitcoin, valorizou cerca de 17.000% em um ano. Então, o risco-retorno são proporcionais. Quanto mais potencial de retorno, mais potencial de risco. E agora que você ficou aqui comigo até o final, perseverou, eu vou te dar algumas dicas bônus para te ajudar a potencializar os seus ganhos. Então, vamos lá. A dica número 1. Sempre deixe uma porcentagem do seu patrimônio em caixa, porque dessa forma, caso algum ativo fique bem barato por conta de alguma crise, você vai ter o dinheiro para conseguir aproveitar as oportunidades. Segunda dica. Se a sua carteira estiver caindo, não se desespere e não venda no prejuízo. Antes disso, você vai buscar entender qual é o motivo que levou aquela queda, porque às vezes pode ser um movimento natural do mercado por questões macroeconômicas, por exemplo, e não um problema com a sua carteira em específico. Dica 3 é, não é porque a taxa Selic ela tá aumentando que você deve vender a sua parte de renda variável da sua carteira para ir para a renda fixa, porque lembre, a taxa Selic ela serve para controlar a inflação, e assim que ela começa a estabilizar a inflação, a tendência é que a Selic volte a cair. Então você vai ter vendido as suas ações baratas para recomprar quando elas estiverem caras. Então nesse vídeo você pode aprender sobre renda fixa, fundos imobiliários, ações, ETFs, BDRs, criptoativos e ainda mais sobre técnicas de diversificação. É claro que nesse vídeo eu abordei alguns investimentos de forma simplificada, porque se eu fosse fazer de forma aprofundada, esse vídeo teria mais de 1 hora. Mas eu prometo que eu vou trazer mais vídeos explicando cada classe de ativos de formas mais aprofundadas. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aquele sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. No mais, o meu muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.